tema central da Bíblia é fé. Qual é o tema central da Bíblia, então? Fé. De Gênesis a Apocalipse, o tema central das Escrituras é fé. Onde perdemos? No capítulo 4 de Gênesis, quando aquele primeiro casal no Éden resolveu desobedecer a Deus, dando voz ao inimigo, dizendo que Deus tinha os privado de alguma coisa muito importante, e aquela informação os seduziu a Eva e Adão, e eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. E desde aquele dia o homem partiu a viver sem fé, ou crendo naquilo que pode realizar. Nos tornamos almas viventes sobre a face da terra, ao ponto de que a primeira vez que Deus vem, de novo, como vinha todos os dias na viração do dia, diz lá o texto de Gênesis, todos os dias o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador, vinha ter com o homem, para ter relacionamento com ele. E depois que ele comeu do fruto proibido, que ele desobedeceu a Deus, ele passou a viver a vida com medo. E o primeiro efeito do medo foi medo de Deus. Quando Deus diz assim, Adão, onde você está? Ele disse, eu me escondi. Escondeu-se por quê? Escondi-se porque estou nu. E ele pergunta, e quem te falou que você está nu? Ora, ele sempre esteve nu. Aí ele diz, olha, eu me escondi porque eu tive medo. Tive medo do Senhor. Então, nós estamos convivendo com essas duas questões desde esse dia, desde essa queda de Gênesis 4, nós convivemos com essa realidade que nós vamos ser devolvidos para a fé absoluta em Deus, confiança absoluta no Senhor, mas passamos a conviver com medos, com traumas, a conviver com inseguranças, com terrores. Talvez você esteja aqui agora à noite, numa quarta-feira como essa, como bem lembrou o Helder, conhecido pelo nosso calendário brasileiro como quarta-feira de cinzas, para nós é de pura claridão, porque o Senhor está aqui entre nós. Mas talvez você esteja aqui no presencial, mais de 100 conexões conosco agora à noite, na sua casa, trabalhando em qualquer outro lugar, dizendo, pastor, eu estou tomado de algum medo. E eu não quero ver você se expondo aqui, talvez isso pode até agravar o nível de medo do seu coração, mas tem gente aqui agora à noite convivendo com algum tipo de medo. Medo da solidão, medo da escassez, medo de perder um grande amor, medo de perder o emprego, medo de perder a saúde, medo de morrer, medo de Jesus voltar e você não ser levado com ele. Enfim, uma série de outros medos. Nós convivemos com isso, é da nossa natureza. Faz parte do mundo caído, caótico e opressor que nós estamos vivendo. Produção de medo. E as pessoas estão cada vez mais falando de medo. Medo, 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 medo. E como é que a gente rebate isso? Só no poder da fé. Por isso nasceu essa série de mensagens chamada A Fé que Transforma. A fé que nos transforma. A fé que transforma os nossos. A fé que transforma toda a realidade. A fé que transforma. É esta fé que Deus quer infundir no meu e no seu coração. Uma fé que nos leva a crer que Deus está trabalhando para nos transformar. Transformar quem está pertinho da gente. E transformar toda a realidade segundo a vontade dEle na nossa vida. Mas convivemos com medos. Com inseguranças de níveis elevadíssimos. E é sobre isso que nós vamos trabalhar, e eu peço que você abra a tua Bíblia, ou ligue no seu celular. Se não tem esses recursos, vai aparecer aqui na tela na versão NVI, mas é o livro de Juízes, capítulo de número 6. Nós vamos ler alguns versículos aqui, e eu peço que você mantenha a tua Bíblia aberta. Juízes, capítulo de número 6. Juízes 6, versículo de número 1. Juízes 6, versículo de número 1. Está depois de Josué, antes... Deixa eu colar aqui. Antes de Ruth. Mas você tem um índice aí na tua Bíblia, você acha facilmente. Se tiver no celular, mais fácil ainda. Juízes, capítulo de número 6. É introduzido na história um personagem chamado Gideão. Um homem que, junto com Sansão, são os dois grandes, maiores expoentes dos juízes que houve no período em que não havia ainda reis. Juízes foram introduzidos entre o tempo em que há a morte de Josué, a ascensão do ministério profético do profeta Samuel e antes da instituição do primeiro rei de Israel, chamado Saul, um período grande em que Deus usou juízes para governar o seu povo, o povo de Israel. E há diversos juízes e juízas que Deus usou ao longo do tempo, e Gideão é um desses ilustres juízes que eu queria que você prestasse muita atenção, que ele vai se transformar num case para nós.
Nós vamos olhar para a vida, para a obra completa de Gideão, que está onde, pastor? Nos capítulos 6, 7 e 8. Ele é introduzido na história no capítulo 6 e ele morre lá no final do capítulo de número 8. Um homem que começou bem a sua vida e terminou muito mal. Preguei uma mensagem como essa no meio do mês de janeiro na nossa comunidade lá em Itaquera, uma mensagem mais extensa, que nasceu lá naquele dia no meu coração, em conversa com a minha esposa, oração e com os amigos, essa série aqui, dentro de uma expressão que trouxe lá, e eu trabalhei exatamente esse personagem, esse capítulo, ou esses capítulos. Alguns amigos estavam comigo lá, estão aqui hoje à noite, vão ouvir algumas coisas iguais, outras novas, mas nessa perspectiva da fé que transforma o medo. Aliás, o título dessa mensagem é A Fé que Vence o Medo. Qual é o título da mensagem? Tá bom, você é um pouquinho tímido em falar, mas você tem voz, e eu queria chamar você para dizer de novo qual é o título dessa mensagem. Porque tem gente que tem medo, tem receios, né? Medo de se expor em público, né? Gente que tem pavor de falar em público. Você é assim? Eu já fui. Eu já fui um homem muito introvertido, amedrontado demais. Nunca me imaginei numa plataforma, num púlpito, com as escrituras abertas, com uma plateia maravilhosa de irmãos como esse. Era um medo para mim, alguns anos atrás, ou muitos anos atrás, talvez 20, de falar em público. São medos que a gente vai vencendo, e pela graça de Deus nós podemos vencer todo medo pela fé, qualquer que seja. E nós vamos olhar para Gideão, que é um homem muito parecido com a gente. É um homem que nós podemos olhar para a sua biografia, nos identificar com ele e aprender com ele princípios de fé para vencer todo e qualquer medo da nossa vida. Então, peço para que você reaja agora e eu te pergunto aqui, você gostaria de vencer algum medo ou alguns medos na sua vida? Pela fé, é possível vencer todo e qualquer medo. Juízes capítulo número 6, verso 1 diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Veja em que contexto Gideão é introduzido. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas, inimigos. Durante 7 anos, os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, e cavernas e fortificações. Verso 3, porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podia contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Verso 6, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos inimigos chamados midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Num quadro caótico de opressão e de medo, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Verso 7. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, tirei vocês da casa da servidão, eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu, o Senhor, os expulsei e dei a vocês a terra deles. Verso 10. E disse mais: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não adore os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvido à minha voz. Eu falei, vocês não deram ouvido. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, Gideão. Você é um homem valente. Gideão respondeu, olha a resposta de Gideão. Deus diz a ele o seguinte: você é um homem valente. Eu estou com você. E a resposta desse homem, a quem Deus atribui esse adjetivo de valente, é a seguinte: ah, Senhor meu, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Olha as perguntas muito comuns que a gente faz no dia a dia. Por que tudo isso nos aconteceu se o Senhor está conosco?
E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos nossos inimigos, os midianitas. Verso 14. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força. Deus não se justifica diante das queixas dele, mas diz assim: vá nessa força. Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você, Gideão? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, a minha tribo, e eu sou o menor da casa do meu pai, ou seja, uma pessoa insignificante como eu. O Senhor quer usar para uma coisa grandiosa como essa? O Senhor talvez não saiba de onde eu vim, que é a minha família. É aquela contra-argumentação quando a gente quer dizer para Deus que Deus está perdido no que está fazendo. Que Deus não sabe com quem Ele está lidando. Que parece que Deus se esqueceu de nós de tal forma que não conhece a nossa biografia e está nos chamando para fazer alguma coisa que nós somos incapazes de fazer. Deus, eu vou te convencer quem eu sou. Deus está tentando convencer Gideão de quem ele poderia ser, por meio da fé, mas Gideão está contra-argumentando, como nós fazemos também, tentando convencer Deus, demover Deus da ideia de usá-lo para fazer alguma coisa importante na história, dizendo: eu sou da menor tribo, minha família é a menos importante, e dos menos importantes eu sou o pior. Qualquer coincidência com as nossas orações é qualquer outra coisa que senão coincidência. Mas ele continua. Aí no verso 16, ele diz: mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor, que está falando comigo. Peço que não te afastes daqui, até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. Ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Você quer um sinal? Você quer uma confirmação, Gideão? Vou dar para você. Faz o que você está dizendo, eu vou esperar você. Aí ele continua no verso 19, dizendo: Gideão entrou em casa, preparou um cabrito, fez pães sem fermento com 20 litros de farinha, pôs a carne no cesto e o caldo numa panela, depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Porém, o anjo de Deus lhe disse: pegue a carne, pegue os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha. Olha o ambiente. Coloque sobre esta rocha. Depois, derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha, queimou a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Verso 22, Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar para o Senhor, lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está lá em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Que o Senhor nos dê muita graça para compreender essas verdades e aplicá-las na nossa vida e ver todo o cenário da nossa vida particular e da nossa vida exterior sendo transformado pelo poder do nome de Jesus. Amém? Nós vivemos um mundo de muita intimidação. Já reparou nisso? As redes sociais aumentaram o volume e a velocidade de intimidação. Tem muita gente, às vezes, que pensa demais para postar alguma coisa, com medo do que vão dizer daquele post. Com medo daqueles que são chamados, talvez para aqueles que são mais experientes, vividos em dias, não conhecem, mas os chamados haters. Deixam de fazer coisas importantes, de publicar coisas que vão abençoar alguém, com medo de qualquer comentário que possa ser contrário àquilo que fez. Tem muita gente vivendo assim. Num mundo hostil que estamos vivendo e intimidador. Estamos vivendo no meio de uma geração que está aterrorizada por muitas notícias ruins. São muitos os canais, veículos de transmissão, seja nos streaming ou na TV aberta, em que mostram toda a tragédia que está acontecendo no mundo. Raros são aqueles que trabalham com boas notícias. E quando são boas notícias, são bem diminuídas, porque sabe que isso não dá muita audiência. O que dá mais audiência é tragédia.
É verdade ou mentira? Isso dá audiência, isso explora. E tudo isso que a gente vai assumindo do mundo exterior, que são realidades sim, de fato, vão trabalhando no nosso imaginário, na nossa mente, produzindo temores, terrores e medos. Vivemos um tempo em que muita gente está tomada de medo. Gente cada vez mais isolada por tanta e tanta e tanta insegurança. Gente com medo de escassez, da solidão, medo de doenças, medos. Talvez seja um dos termos mais falados. Talvez esteja muito povoado nas suas falas. Falando sobre medo, sobre receios, sobre perspectiva de futuro tenebrosa. Muita gente vivendo assim. Essa é uma realidade. Não é novidade, mas é uma tremenda realidade. Agora, dentro desse quadro todo, olhando para a nossa própria vida, para as experiências que temos vivido até aqui, e o estado do nosso coração nesse assunto agora, o que nós podemos aprender com Gideão? Volto a dizer, ele é introduzido na história no capítulo 6 de Juízes, desenvolve-se no capítulo 7, tem um grande finale no 8, e ele some da história, vai aparecer depois em Hebreus 11, 32 e 34. Paradoxalmente, ele é chamado de um dos grandes heróis da fé, um influencer da fé, um homem cheio de medos, de traumas. Vocês viram o discurso aqui, na conversa com o anjo, ele dizendo da sua condição pessoal, para tentar convencer Deus de que Deus não deveria usá-lo para nada, porque ele não servia para nada. Aliás, vocês viram que ele foi introduzido na história dentro de uma condição bem caótica, tomado de medo numa caverna, escondido debulhando trigo, num lugar onde era para pisar uva. E se você procurar um pouquinho na história, você vai descobrir que quando você debulha trigo, tem que ser a céu aberto, porque a palha que sai daquilo, ela faz mal para a sua condição respiratória. Então tem que ser à vista. Ele estava escondido, pondo em risco a sua própria saúde, debulhando trigo, para ver se conseguia sustentar pelo menos assim a sua família, debaixo de muito medo. Medo de inimigos que tinham o nome de midianitas, e outros povos mais que você viu aqui. Mas esse homem está numa caverna, com muito medo, e Deus vai numa caverna, com um homem aprisionado pelo medo, o traz para debaixo de uma árvore, e empreende com ele uma conversa linda e maravilhosa. Você viu comigo o verso número 11, diz que Deus, ao começar a falar com ele, dirigiu-se dizendo: não tenha medo, eu estou com você. Porque talvez um dos maiores medos que as pessoas têm nos nossos dias é o medo de estar sozinho. Medo da solidão. Conversava um pouco tempo atrás com uma senhora muito distinta, nobre entre nós aqui, que vi pelas redes sociais, Rodrigo, ela namorando com um camarada que não tinha nada a ver com ela. Termos sociais, culturais, religiosos, idade. Uma pessoa da minha familiaridade. Certo dia ela estava por aqui, não estava com o rapaz, perguntei a ela: escuta, o que aconteceu com aquele namoro lá? Minha amiga, não tem nada a ver contigo. Sem bandeiras caiu e falou: pastor, o senhor já teve medo de passar a vida sozinho? O senhor está casado, bem casado, e ela está certa nisso, tem uma filha linda, espero que vocês fiquem juntos até a velhice. Eu perdi meu companheiro muito nova, e um dos grandes medos que eu tenho na vida é de passar os meus dias sozinha. Amigo, aquela informação entrou pelo meu ouvido, eu pensei, esse é um drama real. Tem muita gente se limitando a viver em ambientes, em situações, por causa do medo de viver sozinho, solitário. E incrivelmente Deus vai até um lugar onde tem um homem sozinho, solitário, amedrontado, dizendo: eu estou com você. Primeira coisa que Deus diz a Gideão, nesse cenário que ele está vivendo, que é parecido com o nosso, é: eu estou com você, Gideão. Gideão, eu sou capaz de preencher o seu coração de tal modo, de ser a melhor companhia da tua vida, que você não vai ter medo nunca de estar sozinho. E segundo, ele chama Gideão de um valente guerreiro. Que ironia, irmãos, se assim posso dizer. Um homem amedrontado, debulhando trigo no lagar de uvas, escondido, amedrontado. Deus diz para ele: você é um valente guerreiro. Sabe o que a gente aprende com esse versículo 11 de Juízes 6? Que Deus nos vê na perspectiva daquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Deus nos vê para além da nossa realidade. Deus nos vê para além dos temores que já tomaram o nosso coração e cristalizaram. E essa fala de Deus é uma fala encorajadora, dizendo: primeiro, você não está sozinho. A informação mais importante: você não está só.
E eu vejo você, Gideão, como um guerreiro valente. Não tinha espelho naquela época, as pessoas olhavam um reflexo no seu rosto nas poças d'água. Imagina que tivesse uma poça d'água e aquele homem está olhando para a poça, olhando para o anjo, dizendo, ele está vendo uma coisa que eu não estou vendo, não. E é assim na nossa vida também. Deus vê em nós coisas que nós não estamos vendo e que jamais veremos se nós não ativarmos a nossa fé poderosa naquele que garante a nossa vitória. Jesus te vê muito diferente do que você é. Pergunta, como você tem se visto nesses dias? É muito provável que se Deus estivesse falando com você como falou com Gideão, diria a você alguma coisa muito diferente do que você pensa sobre você. Deus crê em você mais do que você mesmo. E de mim também. Essa é a primeira lição. Mas o que a gente pode aprender? Nós podemos aprender, não vai dar para ler todos os textos, algum deles eu preciso recorrer, para a gente ver nas escrituras e aplicar em cima dela, três momentos em que Gideão é tomado de medo, de insegurança e de temores, e ele reagiu pela fé a esses expedientes de temor e experimentou vitória. E que nós podemos experimentar também. Você já leu comigo o primeiro momento, é no versículo de número 22 e 23, do mesmo Juízes 6, e eu volto a ler com você quando o texto sagrado diz, mas o Senhor lhe disse, que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. O que Deus está fazendo aqui? Está rebatendo uma cultura religiosa que ele aprendeu. Ele aprendeu na história mosaica, pela lei de Moisés, e isso você pode encontrar facilmente em Êxodo 22:30, que quando Deus se encontra com Moisés, ele tem que estar de costas para Deus, e Deus justifica dizendo, ninguém que ver a minha face vai sobreviver. Então Moisés está de costas dizendo, olha, o grande homem de Deus não pôde vê-lo, e todo homem que um dia ver a face de Deus vai morrer. E o Gideão sabia disso, ele conhecia as escrituras, ele conhecia esse princípio, essa sentença, de que todo homem que ver a face de Deus vai morrer. Então ele diz, agora que eu vi que é um anjo do Senhor, agora que essa rocha fumegou e consumiu toda a oferta que coloquei ali, eu sei que de fato quem falou comigo foi um anjo da parte de Deus, o próprio Deus falou comigo, e porque Deus falou comigo eu vou morrer. Deus está dizendo, não, tenha medo não, você não vai morrer. Deus abriu um precedente para ele dizendo, você não vai morrer, você viu a minha face, você me ouviu, você teve uma confirmação clara e evidente que foi eu, o Senhor, que estou falando com você, e você não vai morrer. Você não vai morrer. Aí vem o verso 23, que você seja tomado de paz, que você não tenha medo. Primeiro momento em que ele teve que conviver com medo, foi o medo de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, tem muita gente que tem medo de Deus. Tem muita gente frequentando igreja chamada evangélica e tem medo de Deus. Medo de ler a Bíblia sozinho, ler alguma praga lá do Egito, alguma maldição, alguma sentença assim, ler sozinho em casa e aquela praga pegar ele. Você pode estar fazendo essa expressão de sorriso, mas muita gente tem medo de ler a Bíblia. Pastor, eu não leio a Bíblia sozinho. Eu venho aos cultos, não falta em nenhum, porque sempre vai ter alguém traduzindo lá. Porque se eu abrir a Bíblia lá em casa, eu vou morrer de medo. Vai que Deus fale para mim alguma coisa que eu não goste, ou que eu não saiba lidar com ela, e aí usa o pretexto de, como a Bíblia é muito difícil de entender, eu não leio. Pessoas que têm medo de Deus. Deixa eu te perguntar, você tem medo de Deus? Eu tenho falado com muita gente que tem medo de Deus. Medo de Deus. Porque tem uma visão de Deus de um senhorzinho muito injuriado com a vida, um senhorzinho mal-humorado, alguém que está o tempo todo procurando as minhas falhas e erros para me pegar nessas falhas e erros e me destruir. Medo de Deus. E um desses medos é não ler a Bíblia. Tenho muita Bíblia em casa, estou com a Bíblia e não abro. Está fechada, não lê a Bíblia. Tem medo de ver alguma coisa ali e ser destruído. Gente tem medo de orar. Gente que tem medo de fechar os olhos para orar. Medo de fechar os olhos, depois de terminar a oração, ver alguma coisa ruim. Gente que vê vulto depois de oração. Gente que ora ao Deus dos céus e depois, quando abre os olhos, vai dar de cara com Satanás. Gente assim, com medo de Deus. Medo de ler a Bíblia, vai que acontece alguma praga que ele lê, a praga pega ele aqui. E medo de orar, inclusive de olho fechado.
Está aí o motivo de muita gente quando diz assim, vamos orar. Vira um iceberg. Entra no modo, estou invisível. Vamos orar. Pastor, eu tenho medo de orar. Toda vez que eu oro, abro os olhos, tem um satanás na minha frente. Tem muita gente com medo de Deus. Medo de ser castigado por Deus. Gente que tem medo de Jesus voltar hoje. Tomara que ele não volte hoje. Por quê? Porque se ele voltar, eu não tenho certeza nenhuma que eu vou com ele. Medo de Deus. Primeiro medo que Gideão tem que enfrentar é o medo de Deus. Ele tinha a informação das Escrituras que toda pessoa que tivesse um contato face a face com Deus morreria. Deus diz a ele, amigo, eu estou confirmando para você que sou eu e estou te garantindo que você não precisa ter medo, que mesmo Moisés dizendo na lei que morreria, eu estou dizendo, você não morrerá. Ele não está dizendo, ninguém mais morrerá, ele está dizendo, você não vai morrer. Mas ele está lidando com o medo de Deus. Tem muita gente nos nossos dias lidando com esse medo de Deus. Frequenta igreja com medo de Deus. Dá dízimo e oferta na igreja com medo de devorador e medo de perder alguma coisa. É melhor dar o dízimo do que para comprar remédio. Eu ouço isso aos montões. Pastor, eu prefiro dar o meu dízimo. Por quê, irmão? Porque é melhor do que gastar na farmácia. Porque quem não é dizimista, Deus lança uma praga e uma enfermidade. Quem disse isso? Quem nos induziu a esse pensamento maluco, irmãos? De que Deus é volúvel assim. O doador de toda a graça, o dono de todo ouro e prata, quer arrancar dinheiro meu e seu, como garantia, como fosse um seguro espiritual que a gente paga, para não acontecer tragédia na vida. Com a gente que é dizimista passando dificuldade e luta. Com a gente séria que está desempregada. Como responder a essas pessoas? Mas tem muita gente que é crente com medo do diabo. Como disse alguém, um célebre autor, li um livro muitos anos atrás, dizia o seguinte, que se alguém levantasse uma profecia para ser bem forte vindo dos Estados Unidos, dizendo assim, olha, o inferno e o diabo são duas figuras retóricas que Deus colocou na Bíblia só para pôr freio na gente, ele diz o seguinte, se houvesse uma profecia dessas, as pessoas abraçassem, as igrejas seriam dizimadas. Porque tem muita gente frequentando igreja, participando de culto, aplaudindo, orando, louvando e investindo dinheiro com medo de Deus. Preciso cantar mais alto. Preciso pôr mais energia. Por quê? Medo de Deus. Gente que nunca foi exercitado no amor a Deus, mas tem medo de Deus. O Gideão está aqui, diante do Deus Todo-Poderoso, falando com ele, mostrando uma evidência clara de que era o Senhor falando com ele. E após Deus falar com ele, a primeira reação de Gideão não foi de alegria e de euforia, dizendo, uhul, Deus falou comigo. Não, foi medo. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Tem muita gente nos nossos dias vivendo assim. E eu te pergunto, você quer vencer os medos em sua vida? Desenvolva íntima comunhão com Jesus. A gente geralmente tem muita facilidade em temer gente que é muito poderosa e que a gente desconfia do amor dela por nós. Algumas pessoas fazem testes sociais entre pais, principalmente nos dias que estão vivendo, os psicopedagogos têm empreendido muita coisa nessa direção, de que você quer conhecer o quanto um filho tem respeito, admiração ou medo dos pais, é eles fazerem aquele movimento brusco como se fosse bater. Sabe aquela reação que você tem? Quando alguém já te bateu alguma vez na vida, a tua memória está tomada daquilo. Então qualquer movimento mais brusco do corpo te causa medo, porque você já conhece o estado daquela pessoa. O temperamento, a violência. Então, às vezes você faz assim para alguém, né, ou para uma esposa, a pessoa olha assim, você está inerte. Você fala assim, essa pessoa não tem medo não. Porque ela não está debaixo de medo. Ela está num ambiente saudável, um ambiente não tóxico, em que ela confia profundamente no amor da outra. Tem muita gente com medo de Deus. E se você está aqui nessa noite, sentado aqui, ou participando pela transmissão, quer dizer, não tenha medo de Deus. E esse medo é fruto de falta de relacionamento íntimo, falta de tempo com as Escrituras, falta de tempo de oração. Invista na sua vida espiritual, conheça Jesus profundamente, conheça-o pelas Escrituras, conheça-o pela oração, e à medida em que Deus falar com você, todo o medo do seu coração vai embora. Você vai parar de ter medo de Deus,
você vai ter prazer em Deus, alegria em Deus, e a tua expectativa da volta de Jesus vai crescer. E você vai olhar para esse dia glorioso da vinda de Jesus como o dia mais importante da tua história, o dia em que o Senhor vem me buscar, não pelos meus méritos pessoais, mas porque eu o conheço pelas Escrituras e oração, e eu sei que Ele é um Deus de graça e bondade, que a despeito de mim mesmo, me ama, me transforma, e um dia vai me levar juntamente com Ele para viver a eternidade, junto com o Pai. Vença o medo de Deus, estabeleça uma vida diária de intimidade com o Senhor, e você vai experimentar segurança, vitória e paz na tua vida. Agora, um segundo momento em que Gideão foi tomado pelo medo, teve que reagir pela fé. Dá um salto aí no texto, para o verso de número 27. Eu vou te explicar o que está acontecendo entre o verso 23 que lemos e o 27. O que está acontecendo aqui? Naquela mesma noite, o Senhor chamou Gideão e disse para ele o seguinte: Gideão, tem uma tarefa para você antes de derrotar os midianitas. A tarefa é, Gideão, você vai tomar os 2 touros do seu pai, um deles maduro, com 7 anos. Você vai pegar esses 2 touros. O primeiro vai com você até o centro da cidade. O que você vai fazer lá, Gideão? Você vai destruir o altar de adoração de Baal e o poste da princesa ou da deusa chamada Azerá. Você vai ser, Gideão, um instrumento que eu vou usar para derrubar toda a idolatria em Israel. Toda a família de Deus vai ver o que você fez e vai temer o meu nome. E o texto sagrado vai dizer, por exemplo, ali no verso de número 27, que Gideão, então, tomou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas, porque teve medo, Gideão teve medo da casa do seu pai, dos homens daquela cidade, ele não o fez de dia, ele fez de noite. Fez de noite, não fez de dia. Deus deu para ele claramente o que era para ser feito. E naqueles dias, você sabe, não tinha iluminação pública. Toda a tarefa, todo o labor era feito até às 18 horas, enquanto o sol ainda estava vigorando. Vinha a noite e poucas pessoas tinham acesso a lamparinas. E mesmo assim, alguns trabalhos não eram possíveis de fazer com pouca iluminação. Quanto mais uma obra desse tamanho aqui. Destruir no meio da cidade, no centro da cidade, um altar da deusa Azerá, num monumento a Baal, um deus estrangeiro, no meio do povo de Deus. Ele teve a ideia de tomar 10 homens e fazer isso à noite e não durante o dia. Fez à noite e não durante o dia. O que significa dizer que ele demorou mais tempo para fazer. Pode ter feito um serviço menor em termos de qualidade, poderia ser feito, porque decidiu fazer à noite. Mas o texto vai dizer que ele fez isso tomado de medo. Deus o mandou fazer, deu a ele segurança de que ele faria e seria preservado em vida, mas mesmo tendo muita confirmação de Deus, aquele homem está inseguro em fazer a vontade de Deus. Quanta gente assim, que tem provas inequívocas de que Deus está chamando você para fazer alguma coisa. Deus está chamando você para a tomada de uma decisão importante. Você tem confirmações e confirmações, claras e evidentes confirmações de Deus, mas você eventualmente convive com a insegurança do que vão pensar de mim se eu fizer o que Deus me chamou para fazer. Uma das maiores torturas da alma é saber o que Deus espera de mim e de você, mas tomado de insegurança / medo, a gente deixa de fazer, ou faz de qualquer jeito, faz de forma escondida, para que ninguém saiba, com medo da opinião dos outros. Pouca compreensão sobre a opinião de Deus, mas muita ênfase na opinião dos outros. Ele fez a obra de Deus à noite. Ele obedeceu a Deus? Obedeceu. Mas ele obedeceu da forma que lhe era mais conveniente, às escondidas, timidamente. É óbvio, ele sabia que se ele fosse pego fazendo aquilo, ele seria morto pelos midianitas, ou pelos povos que estabeleceram ali aquele altar. Era óbvio e claro. Mas o que é mais claro e mais óbvio é que Deus disse: eu estou mandando você fazer, e eu que estou mandando você fazer, vou dar para você toda a segurança de que ninguém vai tocar em você. E de fato ninguém tocou, mas ele teve medo, e fez à noite e não durante o dia. Quanta gente assim, amigos, cuja fé em Jesus é uma fé tímida, é gente boazinha, é crente de Deus, vai para o céu, mas é tímida nas suas obras. Nesse aspecto, como bem lembrava o Eliel semana passada, a fé é um espetáculo público. A fé é um espetáculo público.
do qual Deus, o nosso Pai, está nos chamando para viver a nossa fé no dia a dia e na realidade da vida. Mas quanta gente tímida. Me lembro lá no início da minha adolescência, nos primeiros anos da adolescência até 18 anos, eu convivi muito de perto com um amigo que jogava bola, gostava de futebol. Esse amigo, Dudu, ele era um menino muito bonzinho. A gente não entendia, não falava palavrão, mexia com ninguém. Quando virava porradaria no futebol, ele saía tranquilo. Era um menino bonzinho, delicado, humilde, generoso. E a gente achava bonito aquele jeito dele ser, mas achava muito descompassado com a realidade. E a gente sempre teve dúvida por que o Dudu era daquele jeito. Então a gente entendeu, não, ele foi criado numa situação melhor. Não, filho de mãe solteira. Morava com a mãe solteira de idade avançada, com a avó de idade avançada, ou seja, a qualquer momento ele podia ficar sem mãe, sem vó, ficar sozinho na vida. E era um menino bonzinho, bonzinho. Depois da minha conversão, eu soube que o Dudu era frequentador de uma igreja perto de casa de muito tempo, mas ninguém nunca soube que ele era crente. Bonzinho, mas nunca soubemos. Ele nunca falou conosco. Quando a gente zoava com ele, para tentar arrancar dele informação, ele dava uma risadinha tímida. Tímido ao extremo. Depois da minha conversão, eu encontrei Dudu, dei um abraço nele, aquela coisa, e falei, Dudu, eu agora sou um cristão, entreguei minha vida a Jesus. Ele ficou feliz da vida, emocionado, me abraçou. Falei, Dudu, mas eu tenho uma queixa contra ti, meu amigo. Eu descobri que você é crente. Ele falou, sou crente. Falei, por que você não me falou antes de Jesus, carinha? Ele falou, sempre tive medo de você. Você era o mais zoeiro da escola. Você era terrível nas zoeiras. Eu morria de medo de falar de Jesus para você e você me ridicularizar na frente de todo mundo. Um misto de vergonha com vontade de matar o Dudu. Quanto crente igual o Dudu? Crente bonzinho. Trabalhando numa empresa. Às vezes, eu vou dizer uma coisa que muita gente me diz, um parênteses mais poético aqui. A pessoa procura e fala assim, pastor, ore por mim. Ora por mim. Ora por mim. Eu em gente mística assim? Aí como eu não sou tão crente assim, eu pergunto, né? Orar pelo quê? Ora aí, pastor, ora aí. Aí eu volto na pergunta, insisto. Orar pelo quê? Pastor, pelo meu trabalho. Ore pelo meu trabalho. Orar pelo meu trabalho é genérico, né? Você nem o que você faz. Que situação? Paz mil santo. Sabe o que é, pastor? Eu trabalho numa empresa que é horrível. O ambiente lá é denso, trevas, olha, e vai falando da religião das pessoas, falando, e eu sou o único crente lá. Amigos, eu fico enfesado quando eu ouço isso. De verdade. Vou dizer por quê. A frase parece jargão, mas alguém disse que você e Deus, em qualquer situação, é maioria. Maioria. Eu sempre pergunto para a pessoa assim, mas você já parou para fazer uma perspectiva natural das coisas? Você é uma luz naquele lugar. E uma luz dissipa as trevas, ainda que a luz seja bem fraquinha, ela dissipa as trevas. Quem tinha que ter medo e pedir oração lá nas suas religiões eram as pessoas que convivem com você. Porque você é um perigo para essas pessoas. Você é um crente, uma crente. Você é um cristão, uma cristã. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus amada. Você vai provocar milagres naquele lugar. As pessoas vão alcançar a graça de Jesus por meio de você. A sua vida vai brilhar tão intensamente naquele lugar que as pessoas serão promovidas a filho de Deus como você por meio do seu testemunho, vivido e falado. A pessoa estatela os olhos assim. É mesmo, pastor? É. Quanta gente tímida, fazendo as suas obras escondidas, tendo seus tempos com Deus só à escondida, mas nunca tem diante das pessoas. Ou quando, diferente o outro extremo, é o seguinte, a pessoa é tão safada quanto as outras pessoas, que ela não pode dizer que é crente, que ela frequenta igreja. Porque se falar é o seguinte, eu sou crente, tá? A pessoa vai falar, você? Você é dos meus? Você é tão fofoqueira quanto eu? Você fala tão mal das pessoas como eu falo. Você é tão safado como eu. Você pega a mulherada do trampo. Você dá atestado que você pega lá na Praça da Sé para daqui no trabalho. Você faz os negocinhos para ganhar dinheiro. Você é crente em nada, você é dos meus. Então prefere fazer as obras de noite, às escondidas. As suas obras nunca são vistas diante dos homens. E não se cumpre neles o que Jesus disse em Mateus 5,16, assim brilha a sua luz diante dos homens, para que vendo as suas boas obras, glorifique o vosso Pai que está nos céus. Esta é a nossa destinação.
Onde quer que eu e você estejamos, as pessoas precisam saber que nós conhecemos o Senhor da vida. Elas precisam saber que nós nos encontramos com aquele que transformou a nossa história. Elas precisam saber que há um caminho, uma verdade, uma vida. Elas precisam saber que há uma vida eterna. Elas precisam saber que Jesus está à porta batendo, chamando todas as pessoas. Elas precisam saber que Deus, o Pai, no seu infinito amor, enviou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ela só vai saber se você abrir a sua boca para falar. Quanta gente atemorizada, tímida, negligenciando a salvação dos outros. Porque, amigos, é muito bonito e poético dizer que a minha vida fala mais alto, mas as palavras também. Quem sabe se o Dudu tivesse dito para mim aos 15, 16 anos de vida quem era Jesus? Quem sabe se ele tivesse me apresentado o Evangelho? Quem sabe se ele tivesse vestido na minha vida, eu não teria conhecido Jesus 5 anos antes. 5 anos antes eu poderia estar produzindo para Jesus. 5 anos antes eu poderia ter dado menos trabalho para minha mãe, para minha família. 5 anos antes eu poderia ter feito muito menos besteiras do que fiz, e tenho vergonha até hoje do que fiz, porque o Dudu não me falou. Estou responsabilizando o Dudu? Não. Eu estou falando com você e comigo. Nós precisamos abrir mão dessa timidez. As nossas obras precisam ser feitas durante o dia. As nossas obras precisam ser feitas diante das pessoas. Nós precisamos parar de achar que a opinião dos outros define quem nós somos. Parar com essa nossa preocupação excessiva com a nossa reputação e preocuparmos mais com o nosso caráter. O que Deus pensa de mim, pensa de você, é mais importante do que vão pensar da gente. Publique a sua fé. Fale da sua conversão. Põe lá na sua rede social o que Deus está fazendo na tua vida. Põe lá o versículo bíblico que você está lendo durante o dia. Põe lá. Mas pastor, eu não sou perfeito, eu também não. Mas a obra perfeita que Ele começou na minha e na sua vida, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. É dia após dia o Senhor está nos aperfeiçoando e aperfeiçoando a nossa fé. E à medida em que Ele aperfeiçoa a nossa fé diante das pessoas, muita gente é alcançada por Jesus e para Jesus. E você vai ser contado entre aqueles que trabalharam para o Senhor. Deixa de timidez. Deixa de timidez. Você não precisa de um curso teológico, não, para falar de Jesus. Você precisa só de uma experiência pessoal. Você precisa só saber quem era você antes de Jesus, o que Ele fez na sua vida, e quem você é agora em Jesus, em quem você tem sido transformado agora. É por meio da fé que nós estamos sendo transformados dia após dia, e essa transformação é um espetáculo público. Romanos 4,18 diz que toda a natureza humana arde em expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Se revela no seu trabalho, revele-se na sua escola, na sua casa. Fale de Jesus, fale de Jesus, fale de Jesus. Não faça as coisas escondidas. O Evangelho não é a nossa religião. O Evangelho é a boa notícia que mudou a nossa vida. Nós não temos religião, irmãos. Nós temos uma pessoa bendita para anunciar. Preocupe-se menos com o que as pessoas vão pensar de você. Preocupe-se menos com o que elas vão achar de você. Preocupe-se menos se elas vão se afastar de você. Não permita que o Senhor se afaste de você. Jesus disse: aquele que me anunciar, evidenciar diante dos homens, eu o anunciarei diante do meu Pai naquele dia. Mas aquele que me negligenciar, aquele que não falar de mim, aquele que não tiver manifestado, naquele dia eu também não confessarei diante do meu Pai. É uma questão de confissão, amigos. Que tipo de confissão nós estamos gerando nessa geração que estamos vivendo? Por que tanto medo? Por que tanta insegurança? Por que tanta obra feita às escondidas? Por que tanto trabalho para esconder a fé que eu e você temos? Gideão está ensinando para nós que mesmo tendo certezas absolutas de que Deus nos chamou para fazer alguma coisa, nós precisamos fazer as nossas obras durante o dia, sem nenhum medo, sem nenhum receio. Tome posse pela fé, da ousadia e da coragem, para que você torne a sua fé uma coisa pública e você se transforme num missionário, uma missionária de Deus. Caminhando para o fim, terceiro momento em que Gideão teve que enfrentar um medo, que nós enfrentamos também, e reagiu pela fé. Juízes, capítulo de número 7. Juízes 7. Versículo de número 9 e 11. O que está acontecendo aqui? A gente já vai pôr os olhos nos versículos 9, 10 e 11. Agora, Gideão já avançou muitas casinhas na fé. Agora,
Gideão já tem muitas confirmações, muitas experiências com Deus. Ele está fortalecido, ele tem que enfrentar os midianitas e os outros povos, e ele está levando 32 mil homens, que mesmo sendo 32 mil homens, não faria frente à batalha que ele tinha que executar. Mas ele estava tomado de fé. Mas em certo aspecto ele estava muito apoiado em 32 mil homens. O que Deus faz? Deus diz assim, escuta, tem muita gente na sua tropa, Gideão. Olha como Deus trata com gente insegura. Tem muito recurso nas suas mãos, Gideão. Você está muito abastecido. Você está com muita grana no bolso. Você está com muita condição aí, Gideão. 32 mil homens é muita coisa. E se vocês vencerem a batalha com 32 mil homens, vocês vão achar que foram vocês que venceram a batalha. O que Deus diz? Diz o seguinte, todo homem que tiver com medo, entre os 32, manda voltar para casa. Sabe quantos voltaram? Com medo? 22 mil. Na primeira peneira, 22 mil ficou pelo meio do caminho. Sobraram 10. Ok. Deus diz, ainda tem muita gente, Gideão. Olha como Deus trabalha no campo da fé, irmãos. Ainda tem muita gente, 10 mil homens é muita gente. Vou fazer um teste agora, tá, Gideão? Você vai até o poço, leva esses 10 mil homens, e vai ser o seguinte, o homem que ajoelhar-se e beber como um cão a água no poço, esse homem você leva para a batalha. O que for disperso e pegar água ali sem nenhum tipo de responsabilidade, você manda para casa. 9.700 homens voltaram para casa. Quantos sobraram? 300, você conhece a história. O homem que estava mais ou menos seguro com todas as confirmações, mais ou menos seguro com 32 mil homens, agora se vê ele e 300 para uma batalha daquele tamanho. Entrou em crise de novo. Capítulo 7, versos 9, 10 e 11. Verso 9, capítulo 7. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levante-se e ataque o arraial, porque eu os entreguei nas tuas mãos. Olha que palavra de vitória. Levante-se, ataque o arraial, porque eu já entreguei nas tuas mãos. Se você ainda estiver com medo, Gideão, olha como Deus é generoso. Estou te dando uma palavra de vitória, de segurança, dizendo que vou fazer o que já fiz. Mas se você ainda estiver com medo, Gideão, verso 10. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com o seu ajudante chamado Pura. Verso de número 11. E ouça o que eles dizem, então você ganhará coragem e atacará o arraial. Agora ele está próximo de concluir aquilo que Deus o chamou para fazer. Passou por algumas etapas da fé. Foi crescendo e graduando naquilo. Ele já está diante da questão. Ele passou pelo teste de diminuir toda a sua capacidade, recurso, toda a habilidade. Talvez os melhores voltaram para Israel. Talvez ele ficou com os 300 assim, esses 300 aqui eu nunca teria listado, vieram jamais, de gordura. Só sobrou os carinhas mais ruins. E Deus está dizendo que vai dar para mim vitória contra um povo numeroso. Diz o texto mais adiante, que só os camelos dos midianistas e dos outros povos que estavam na beira da praia eram incontáveis os camelos. Imagina o número do exército preparado contra ele. Mas Deus lá do capítulo 6 diz, você é um guerreiro valente. Vou trabalhar com você, vou trabalhar na sua fé, vou trabalhar nos seus medos, vou trabalhar nas suas inseguranças. Eu vou fortalecer você para quando você estiver diante do grande finale da sua vida, o dia do embate, que eu chamei você para você ser marcado na história, agora esse homem está de novo fragilizado. Deus está dizendo, desce lá e dá uma espiada. Mas Deus, como conhece os corações, sabia que ele estava morrendo de medo. Nessa altura do campeonato, ele ainda estava morrendo de medo. Igualzinho a gente. Igualzinho a gente quando os recursos começam a faltar. Igualzinho a gente quando a gente começa a olhar aquilo que a gente tem, oferece aquilo que tem que fazer, a gente fala, não vai dar conta. Está com medo ainda. E Deus introduz agora um elemento fantástico na história. Não é um anjo, não é um exército, não são touros. Ele introduz um homem e diz assim, escuta, se você estiver ainda com medo, não vá sozinho não. Toma o Purá. Toma um homem de fé. Toma alguém que me conhece. Toma alguém que está com você. Toma alguém de Deus, que conhece a Deus. Alguém experimentado, cheio de fé. Desce com um amigo para a batalha. Ele desce com Purá. Quando ele desce, ele está na porta da entrada do arraial inimigo. Ele ouve um amigo falar com outro. Um soldado falando com o outro teve um sonho.
Um sonho de que uma pedra vinha rolando e dava de encontro ao arraial dos midianitas. E ele ouve dizer assim, isso não é outra coisa senão Deus nos dando nas mãos do filho de Joás, de Gideão. Ele ouviu a confirmação de que Deus faria o que falou que faria pela boca dos próprios inimigos, mas ele só desceu porque alguém desceu com ele. Te pergunto, quem tem descido nas batalhas com você? Quem tem sido um amigo, uma amiga, uma purá na sua vida? Gente que nos momentos mais críticos da tua vida, de maior vacilação da sua fé, gente que tem ajudado você a vencer os medos, porque conhece a Deus, é um amigo de Deus, alguém confiável para você abrir o seu coração. Porque tem gente se tornando ainda mais amedrontada e destruída na vida, abrindo o coração para gente que não conhece a Deus, recebendo conselhos que só fazem mais mal do que bem. Gente abrindo a sua vida, a sua intimidade para gente que não conhece a Deus e está recebendo conselhos destrutivos e nocivos para a própria vida e está cada vez mais amargo e fechado, dizendo, eu não tenho amigos. Talvez você está sentado do lado de alguém que é um purá de Deus já na tua vida. Uma purá de Deus. Alguém com quem você pode dividir os momentos de maior dificuldade, de medo, dizer, olha, estou morrendo de medo disso aqui. Deus falou comigo, eu tenho confirmação, tenho uma palavra rema na minha vida, eu estou prestes a possuir, Deus já me garantiu, mas mesmo assim eu estou inseguro. Você já esteve assim alguma vez na vida? Eu muitas vezes, muitas. E sabe o que me sustentou? Um purá, uma pessoa de Deus, em que eu pude dizer assim, escuta, vem aqui me ouvir, estou morrendo de medo, estou inseguro, estou quase perdendo uma grande oportunidade de Deus na minha vida, porque estou tomado de medo. Você pode descer nessa batalha comigo? Você pode orar comigo? Você pode me falar uma palavra de Deus? Você pode me tomar pelo braço? Você pode caminhar comigo? E eu encontrei nessa comunidade, tenho encontrado nessa comunidade, gente assim, gente confiável, gente com quem eu posso falar dos meus medos, das minhas limitações, das minhas fragilidades, sem nenhum receio de ser exposto. Aliás, e termino aqui de verdade, os meus melhores amigos são aqueles que me conhecem de verdade. Quando eu não estou com gel no cabelo, microfone e uma Bíblia aberta, gente que sabe os medos que tenho, temores e receios na vida. E gente que, mesmo sabendo como eu sou, limitado e finito, insiste em estar comigo. Que me ama pelo que eu sou e não pela performance que eu apresento. Gente assim eu quero sempre na minha vida. Eu te pergunto, você tem gente assim? É um dos motivos pelos quais nós temos célula nessa igreja. Células, pequenos grupos, se reúnem nas casas durante a semana, todos os dias da semana em horários diferentes. Gente que se reúne como purás na vida uns dos outros. Gente de Deus, que traz para perto, que acolhe, que socorre, que cuida das fragilidades, que cura as feridas, que trata do coração, que abraça, que agrega, que dá um aconchego, que acolhe com amor. Gente assim. E olha, amigos, é impossível suportar os nossos dias que estamos vivendo sem gente assim do nosso lado. Sem gente que diz o seguinte, você vai para uma roubada, eu vou com você. Você está com medo, eu também estou. Mas eu tomo na tua mão e vamos nós dois com medo. Vamos enfrentar tudo isso na força do nosso Deus, na confiança do nome daquele que nos chamou. Nós vamos junto e vamos voltar com vitória. Você tem gente assim na sua vida? Se você não tem, corra procurar. Nessa comunidade tem aos montões. Estou olhando para tantos aqui, dirigentes, auxiliares, célula, pastores, amigos, gente de Deus que pode cumprir esse papel na sua vida, ser um purá de Deus na sua vida. Você pode ficar em pé?